Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, mais uma vez com muita alegria que estamos, né? Para poder levar o Evangelho da semana, do União Espírita Jundiaiense até suas casas, até vocês, minhas amigas, meus amigos. Aqui estamos com muita alegria, aí o Juca, também o Mário, né, trabalhando com muita alegria. E hoje a expositora da tarde é a nossa querida, amada Valéria, que vai falar. Ah, meu Deus, nós vamos aprender muito nesta tarde, né, gente? E agora, então, eu convido vocês, cantem comigo a abertura. É o Pai Nosso, todo mundo sabe. Cantem comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oh, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, né? Porque agora a gente se vê no horário que for da conveniência de cada um, graças a Deus, através desse recurso maravilhoso que é a internet. Nós ainda estamos aqui no nosso distanciamento social, mas vamos seguindo em frente, tudo passa com a bênção de Deus e de Jesus. Então vamos começar a nossa tarde de hoje. Nós estamos no mês de outubro, quer dizer, isso já vai ser lançado no mês de outubro, e que a gente está gravando aqui no finalzinho de setembro. E o mês de outubro é o mês de Kardec, porque nós devemos nos lembrar que o codificador da nossa amada doutrina espírita, esse irmão tão dedicado e de uma nobreza de caráter e de atitude, o bom senso encarnado, como foi dito no seu velório por seus amigos, ele encarna na Terra num mês de outubro, dia 3 de outubro de 1804,
com uma missão que ele mesmo até então não tinha conhecimento. Na realidade, até onde nós sabemos, o único espírito encarnado na Terra que tinha total e completo conhecimento pleno da sua missão foi Jesus. Todos os outros missionários, na condição de servos dedicados, obedientes, aceitaram encarnar, aceitaram vestir o véu denso da matéria, viver a vida material com os seus desafios e foram então recebendo as notícias, o entendimento, a percepção da sua missão aos poucos. Assim também foi com Kardec. E essa missão de Kardec, nós sabemos, ela começa pelas portas da ciência, como cientista que ele foi naquela encarnação, como Hippolyte, Léon, Denisard, Rivaio, como cientista que era, pedagogo que era, discípulo do grande pedagogo Pestalozzi e um homem da ciência, um homem da lógica, da lucidez, das luzes do entendimento. Membro da Sociedade de Ciência de Paris, um homem realmente conectado com o mais alto nível de sabedoria, de inteligência da sua época. Ele adentra ao conhecimento dos fenômenos espirituais por uma curiosidade científica. Então, naquela época, na época onde Paris florescia com todas as novidades da ciência, as novidades culturais, Paris florescia e as pessoas nos salões, nos bailes, faziam encontros aonde eles se divertiam de muitas maneiras e uma das diversões da época eram ver as famosas mesas girantes. Uma espécie de mesinha, um móvelzinho, no qual se conectava uma pena de escrita e as pessoas fazendo perguntas, a mesa se movia e respondia as perguntas. E isso era mais ou menos parecido com a brincadeira do livro, brincadeira da chave, brincadeira do copo, que todos nós já ouvimos falar, né? Mas obviamente as pessoas, por curiosidade, faziam perguntas do tipo: será que eu vou enriquecer? Será que devo vender aquela propriedade? Será que me casarei com fulano de tal? As pessoas levavam na diversão. E Kardec era uma pessoa muito reservada, dado aos seus estudos, dado à vida doméstica. Não tinha interesses nessas reuniões, mas um amigo insistiu tanto e tanto que ele foi ver o tal fenômeno que Paris inteira falava. E quando ele vê aquele movimento de um objeto inanimado a responder questões que as pessoas propunham, ele ficou muito intrigado. E ele começou a desejar reproduzir essas perguntas, as tais mesas girantes, porém perguntas mais profundas. E assim começa o trabalho do codificador. O que teria sido uma curiosidade científica desperta nele um vivo interesse em compreender o fenômeno que ali se apresentava a olhos vistos. E ele vai, ao longo de uma vida de trabalho, recebendo críticas, recebendo a desconsideração dos seus companheiros de ciências, porque então muitos achavam aquilo uma coisa pueril, uma coisa de crendice. Ele vai buscar e quando ele percebe, ele está envolto por várias pessoas que mandam para eles notícias, não só de mesas girantes, mas de médiuns pelo mundo todo, que apresentavam manifestação vinda de uma consciência extracorpórea, uma consciência espiritual. Kardec passa então a fazer uso deste fenômeno através dos médiuns que ele ia conhecendo, que ele ia dispondo, mas para
fazer questionamentos acerca de assuntos notáveis e profundos da existência humana. É assim que começa a missão do nosso codificador. E o primeiro livro da codificação de Allan Kardec vem a ser o Livro dos Espíritos. E é o Livro dos Espíritos justamente o motivo de hoje nós estarmos conversando a respeito disso. Essa obra magnífica, portentosa que é o Livro dos Espíritos, de uma grandeza difícil de nós assimilarmos ao longo de todo esse tempo, século e meio mais que já passou, nós ainda estamos desvendando as nuances magníficas dessa obra. O trabalho incansável de Kardec, trocas de cartas e reuniões mediúnicas intermináveis, com médiuns dos mais variados tipos e localidades. Questões e mais questões que eram atribuídas a vários médiuns de vários lugares, coletando respostas, analisando, passando as respostas pelo crivo da razão, do conhecimento científico que ele tinha na época, do seu bom senso, mais do que bem reconhecido, e principalmente do critério da universalidade das respostas, observando quando as respostas às suas perguntas, elas coincidiam de médiuns das Américas, médiuns da Europa, médiuns de outros tantos lugares. É que ele vai coletando e vai codificando e vai organizando o que viria a ser o Livro dos Espíritos. Esse que foi lançado pela primeira vez no dia 18 de abril de 1957. Essa é 1857, né? Século e meio atrás, mais um pouquinho. Então, esse trabalho, até hoje, nos surpreende, porque então o Livro dos Espíritos ele traz conceitos de ciência, filosofia e religião que desconstrói muitos daqueles conceitos arraigados que nós temos há muito tempo. É uma quebra de paradigmas, muito embora não seja uma novidade, porque ele mesmo, Kardec, coloca isso. Né? Na sua época ele sofreu muitas críticas. Uma das críticas que ele sofreu é que, mas esse espiritismo, cujo nome você cunhou, porque Kardec, ele fazia assim, quando ele desejava usar um termo para que a comunicação ficasse boa, para que a comunicação fosse realmente, né, as palavras pudessem servir para uma boa comunicação, ele esclarecia bem os termos que usava, mas Kardec vem então a cunhar, vem a criar dois termos: espírita e espiritismo. Por que ele atribui o nome espiritismo àquele conjunto de fenômenos que se caracterizava pela comunicação espiritual? Porque é algo vindo dos espíritos. Então, espiritismo, ou seja, a informação, os conhecimentos transmitidos pelos espíritos, dos espíritos, por isso espiritismo. E espírita, aquele que se dedicasse então a conhecer, que se dedicasse então a estudar e a se pautar por aqueles conhecimentos que estavam chegando através do espiritismo. Então, quando Kardec fala em espírita, ele se refere a dos espíritos. Então, quando ele fala prece espírita, é a prece ditada pelos espíritos, não necessariamente a prece das pessoas que professam hoje a doutrina espírita. Então, ele sempre se remete a essa questão dos espíritos. Então, ele usa essas duas palavras. E ele vai literalmente quebrando os paradigmas que se tinha. A ciência, ela estava começando naquele momento. A física florescia, o conhecimento da eletricidade, do magnetismo estava apenas iniciando. Os cientistas estavam deslumbrados com esse poder. E não obstante, o Livro dos Espíritos, o conhecimento dos astros, muito pouco. Galileu, com sua luneta, tinha percebido a lua, as estrelas,
séculos antes, mas o conhecimento humano acerca do espaço, do universo, era muito pequeno. E vem Kardec, através do Livro dos Espíritos, dizer: os Espíritos revelam sobre a infinidade do universo. Os Espíritos revelam a multiplicidade de mundos habitados no universo. Ele vem trazer conceitos, como o conceito, por exemplo, do fluido cósmico universal. Quando os espíritos perguntam, quando ele pergunta aos espíritos, na verdade, os espíritos respondem para ele do que é feita a matéria. Então Kardec recebe deles a informação de que a matéria é composta pelas modificações infinitas de uma única coisa, o fluido cósmico. Então, o fluido cósmico único, que preenche todo o universo, e suas muitas transformações dariam origem a tudo de material que existe no planeta. Muito mais tarde, a ciência vem a afirmar que a matéria é composta pelos átomos, mas os átomos são compostos por partículas atômicas, prótons, nêutrons, elétrons, e esses mesmos prótons, nêutrons e elétrons são compostos, por sua vez, de partículas ainda mais ínfimas, os leptons e os quarks. E hoje a ciência já fala que leptons e quarks deverão ser formados por partículas ainda mais ínfima e única, que pelas suas junções e transformações dão origem a tudo. Então esse conhecimento registrado no Livro dos Espíritos vem antes mesmo da palavra da ciência. A filosofia, o interesse pelo crescimento das civilizações, pelo pensamento, pela forma de agir, pelas leis. A filosofia, ela sai da obscuridade dos gabinetes e ela ganha interesse na vida. Entender o que é morrer, o que é nascer, por que sofremos, qual o objetivo da dor, qual o objetivo da existência, qual o objetivo de tudo que existe. Esses conceitos filosóficos, eles deixam apenas de ser conceitos teóricos, eles passam a ser estudados do ponto de vista do interesse das pessoas, delas se conhecerem, delas se entenderem, delas entenderem as suas vidas. Mas com toda certeza, é o paradigma religioso, a religião, o terceiro aspecto, além do científico, além do filosófico, o terceiro aspecto da doutrina espírita, o aspecto da religião. É aí que a transformação que o Livro dos Espíritos traz é absolutamente fenomenal. Porque até aquele momento, as religiões tradicionais que dominavam o mundo, principalmente a religião romana, o catolicismo romano, outras crenças protestantes, apesar de Jesus e do seu ensinamento de 2000 anos antes, ensinar que Deus é Pai, ainda na época de Kardec e até agora, para quem não se aprofundou e não buscou entender isso, até agora, manifesta uma visão de um Deus senhor feudal. Então, um patriarca, um pai, barbas brancas, austero, com uma balança na mão do bem e do mal, pesando os homens, pesando se esses homens deveriam ser recompensados ou punidos, um Deus que castiga. Era essa visão que se tinha. E mesmo Jesus nos tendo ensinado do amor de Deus, as religiões ditas cristãs não compreenderam. Então o Espiritismo, através dos Espíritos, da Pleiade do Espírito de Verdade, que dirige todo esse trabalho que Allan Kardec vem a fazer, ela vem dizer da bondade de Deus, da justiça infinita, das leis divinas que são pautadas na justiça, no amor
e na caridade. Aliás, uma das partes, um dos capítulos do Livro dos Espíritos mais doces e encantadores é quando ele fala da lei de justiça, amor e caridade, que vem a ser a mesma coisa. Então olha que coisa mais linda, né? O capítulo se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Coloca tudo junto, a dizer, é o mesmo. Não tem justiça sem amor, sem caridade. Justiça sem amor e caridade é a nossa, que na verdade é vingança e dureza de coração. A justiça divina não tem nada a ver com isso. As leis divinas são perfeitas. E onde está essa perfeição? Essa perfeição está na pluralidade das existências. Na pluralidade das existências, as existências que se dão as mãos, que são fraternas. Então o espírito, o ser encarnado, ele é imortal. Mortal é o corpo físico, mas o espírito, a essência criada por Deus, quem realmente eu sou, quem realmente você é, não morre nunca. E tem livre-arbítrio, ou seja, decide seu caminho. Começou simples e ignorante, é o que nós vamos aprender no Livro dos Espíritos. Nenhum ser é privilegiado na criação. O Pai que nos ama infinitamente cria infinitamente. É o Senhor de todos os universos, não só do nosso, aquele que nós entendemos pela nossa ciência, que começou lá no Big Bang há 15 bilhões de anos atrás. É o que a nossa ciência sabe até agora, que o nosso universo teria iniciado numa expansão de energia a partir de um ponto de energia, e isso então foi chamado de momento do Big Bang. E isso foi há 15 bilhões de anos atrás, dando origem às galáxias, dando origem aos sistemas solares, às estrelas, aos sóis como nós, aos planetas, dando origem ao nosso universo. O nosso universo. Mas a própria física moderna hoje fala dos multiversos. Mas isso no Livro dos Espíritos já era dito. O Senhor de todos os universos, que não teve começo e não terá fim, porque Deus cria sempre. E o que é o sempre de Deus? A eternidade inteira, sem começo, sem fim. Mas como entender isso? Não dá. Os Espíritos dizem, não vos é possível compreender plenamente. Deus não o permite nesta vida, mas nos permitirá em outras vidas. Porque pelas múltiplas vidas que nós vivemos, o espírito avança sempre. Pode parar, se assim o desejar, estacionar por um tempo, retroceder jamais. Mas o caminho é sempre do progresso. Essa é outra lei que o Livro dos Espíritos nos traz, a lei do progresso. A lei que dita que todos os espíritos criados por Deus, porque o universo de Deus é formado de 3 elementos, o Livro dos Espíritos nos fala: Deus, Espírito, Matéria. A matéria, tudo que é tangível pelo nosso sentido. E muito mais, porque na verdade nós não percebemos todos os tipos de matéria que existem no universo. Existem formas de matérias sutis demais para a nossa percepção. Né? Hoje a gente sabe disso, que a matéria ela pode irradiar. A matéria e a energia elas se convertem uma na outra, mudando o estado de densidade. Mais denso matéria, mais irradiante energia, mas nem por isso deixa de ser matéria. Então eu não enxergo, como eu não enxergo o pensamento, como eu não enxergo as ondas sonoras, como eu não enxergo tantos outros tipos de formas de energia, eletricidade e magnetismo, nem por isso deixa de ser matéria. Mas a matéria, de alguma forma, tangível, mensurável, perceptível, se não agora, por enquanto, pelos nossos instrumentos, mas perceptível de modo geral, e um dia será cada vez mais. Cada forma de matéria a gente vai percebendo. O próprio universo, hoje a ciência diz, quase 99% dele formado de matéria escura. Uma pequena parcela formada de um tipo de matéria que nós conseguimos perceber. Né? Então, tudo isso
o Livro dos Espíritos já aponta isso há mais de 1,5 séculos atrás. Olha que coisa mais fantástica, mais de 160 anos atrás. E aí, o que nós aprendemos com isso? A matéria é isso, mas o espírito é outra coisa. Mas o espírito é feito de alguma coisa? Kardec pergunta para os espíritos da codificação, e eles respondem: o espírito é feito de alguma coisa. Mas é matéria? É diferente da matéria, é outra coisa. Que coisa é essa? Não temos elementos para explicar, não temos palavras que vocês possam entender. Mas então a matéria, mesmo aquela que a gente não vê, é separada do espírito, que é o princípio inteligente. São as consciências criadas por Deus. E Deus, que não é matéria e que não é como os espíritos que Ele criou, é outra coisa. Então, o que é Deus? Kardec pergunta: o que é? E eles respondem: a inteligência maior do universo, a causa primeira de todas as coisas, e do seu amor, da emanação do amor de Deus que cria desde sempre e para sempre. Surge a matéria, surge o espírito, surgem os universos. O fluido cósmico universal é a essência de tudo que existe, a essência mínima e básica de tudo que existe, preenchendo tudo em todo lugar, como o hálito de Deus em nós. E olha essa mudança. Então Deus não é o velhinho de barba branca sentado julgando, não. Ele permeia tudo que existe. Dentro de mim, em torno de você, dentro de você, em todas as coisas que Ele criou, vibrando e amando. E aí, a gente entende tantas coisas que a gente não entendia. Esse Deus que pode tudo, se limita a Ele mesmo, através de uma lei. A lei do livre-arbítrio. Cada criatura nascida e criada por Ele, simples e ignorante, não anjo, não demônio, ninguém privilegiado, não anjos criados puros, não, nada disso, não demônios criados para serem maus para sempre, não. Toda criatura simples e ignorante surge e caminha ao longo de incontáveis encarnações, experiências na matéria densa, experiências na vida espiritual, se alternando, aprendendo, ganhando experiência, evoluindo e fazendo escolhas. Liberdade de escolha. Essa é outra lei, lei da liberdade. O livre-arbítrio. Você planta o que quiser plantar. Você quer fazer o mal? Deus não vai te impedir, porque Deus não fere a lei que Ele criou, a lei do livre-arbítrio. Ah, mas ao lado dessa lei uma outra, tão bela e tão perfeita quanto, a lei da causa e efeito, a mesma lei da ação e a reação que Newton explicou para nós, que a física já descortinou tão bem. A mesma lei, ação e reação, causa e efeito. Faça o que quiser, mas as consequências naturais do que você faz, você vai ter que vivenciar. Como na física, jogue uma bola contra a parede e ela vai voltar para você. Com que força? Com a força com que você jogou. Você joga com uma força, ela bate na parede e volta com a mesma força. Essa é a lei. Então, ao lado do livre-arbítrio, causa e efeito. Plante e colherá o que plantou. Escolha e receberá o que escolheu. Então, aprenda a escolher. Daí a pluralidade das existências, as muitas vidas.
Aprendendo a quê? Aprendendo a escolher melhor. Vivenciando com as pessoas, porque é preciso estar com as pessoas, é preciso conviver, é preciso relacionar-se. Outra lei de sociedade. É preciso que nós nos relacionemos uns com os outros, primeiro na família. E os laços de família? Quem é minha família? Por quê? Porque são as pessoas que eu preciso para aprender as minhas lições. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém caiu por acaso de paraquedas no meio de uma família que não tinha nada a ver. Muitas vezes nós dizemos isso, principalmente quando a gente está avexado com os parentes, né? Eu não faço parte dessa família, eu não tenho nada a ver com essa gente. Não é possível uma coisa dessa. Até que já se viu, né? E nós que somos espíritas, então a gente tem a saída estratégica, né? Saída pela tangente. Esta não é minha família espiritual. Família consanguínea só, sou do sangue, matéria. Mas a minha família espiritual é outra, hein? Oh, show! Muito melhor. Né? Um povo muito mais avançado, como eu, que sou avançada no meio desse bando de troglodita que é da minha família aqui. Mas a verdade, meus irmãos, é que família, mesmo a de sangue, são aqueles nossos irmãos com quem a gente vem se relacionando há muito tempo, às vezes de um jeito bom. E aí vem aquela pessoa da família que é aquele filho amado, aquele irmão querido, aquela mãe terna, aquele pai maravilhoso, aquele marido, aquela esposa, às vezes se relacionando de forma doentia. Então aquele marido, aquela mulher, aquele filho que, ai meu Deus, quando nasceu, por que eu não comi? Né? Que a gente às vezes pensa, a gente ama o filho, mas às vezes a gente pensa isso, porque dá tanto trabalho. Aquele irmão que parece até um inimigo e às vezes é de tanto tempo. Todas essas relações explicadas e esclarecidas para nós. Necessário é que nós vivamos com as pessoas para aprender a escolher melhor as atitudes que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, os desejos que a gente tem. E aí a gente vai vivendo uma vida após a outra. Aí às vezes vem a dor, as pessoas não entendem, mas aí o livro dos Espíritos nos esclarecem a causa das aflições, porque na parte 4 fala das penas e dos gozos, tanto as penas e os gozos atuais quanto os futuros, explicando para nós que se eu tive o livre-arbítrio que eu pude escolher na vida passada, hoje eu colho a semente que eu plantei, e chamo isso de destino. Então hoje eu venho aqui e penso comigo mesma, é destino, meu Deus. Olha o que foi me acontecer, né? Isso que eu estou passando é destino, é fatalidade. Que fatalidade me aconteceu? Mas o que nós chamamos de destino e fatalidade nada mais é que o livre-arbítrio de ontem, que no hoje eu vivencio, para que o amanhã eu faça melhor. Com o que eu estou aprendendo hoje, já planto outra coisa, já entendo outra coisa. Amanhã eu já colho uma coisa melhor. Às vezes esse amanhã é nessa vida mesmo, muitas vezes. Às vezes é em outras, porque os plantios, eles são diferentes. Tem semente que a gente planta agora e colhe daqui a pouquinho. Tem semente que a gente planta agora, mas vai colher daqui a 1, 2, 3 vidas. O importante é que nós estamos sempre em progresso. Esse progresso que avança como num espelho, refletindo de forma ainda meio tortinha, meio não exata da vida espiritual, mas que a gente vai melhorando aqui, como as nossas leis. Que na lei do progresso fala isso, né? As civilizações e suas leis avançam. À medida que os seres avançam, a gente vai se aproximando mais da lei divina, que é a lei do amor, justiça e caridade perfeitos.
A nossa lei humana é assim? Não é. Ainda não, está longe. Mas já esteve mais longe. Não vamos nos esquecer. Naquela mesma época em que o livro dos Espíritos descortinava todas essas verdades lindas para nós, era plausível, aceitável e perfeitamente legal um ser humano ser escravizado por outro ser humano. Porque olha só, 1857, aqui no Brasil tinha escravo e tudo bem. E tudo bem uma pessoa ser dona de outra pessoa e tratá-la como uma coisa e fazer dela o que quisesse. Hoje, graças a Deus, não é mais assim. Não que não hajam resquícios disso em nós. O próprio preconceito racial é uma prova de que isso ainda mora em nós. Não posso mais escravizar, mas eu posso discriminar. Eu posso menosprezar o outro porque ele é diferente de mim. Ainda existe. E tem gente que acha que é um exagero quando a sociedade se levanta contra isso e quer igualar as condições. Trazer às pessoas que antes foram escravizadas, hoje, uma possibilidade de alçar novos voos, uma possibilidade de se equiparar com os seus outros irmãos. As pessoas acham, mas que exagero. Não, não é exagero, é progresso. É a gente, um pouquinho por vez, melhorando e aproximando esse entendimento, aproximando a nossa lei, o nosso entendimento daquilo que é a lei natural, que é o entendimento divino, que vai ser coroado com essa beleza que é o ensinamento do Cristo, da caridade, porque também o livro dos Espíritos diz, sem reserva, na famosa questão 625, quem é o modelo que o homem deve seguir na Terra? Jesus. Em duas palavras, na verdade, não em uma palavra, em duas. Vede Jesus. E aí depois Kardec esclarece, porque Jesus foi dado à humanidade como guia e modelo. Guia e modelo, não uma cruz de madeira ou uma estátua ou um quadro para se pendurar e ficar adorando e ficar com medo e ficar fazendo barganha. Ó Jesus, eu vou fazer tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso aí, ó, o senhor vê lá aquela situação que eu tô lá, hein, ó. Estamos não fazendo troca, não. Modelo de conduta. Porque ser cristão não é se dizer cristão. Ser cristão é agir como Cristo. Ser cristão é fazer como Gandhi, que não era cristão. Mas um dia perguntado para Gandhi, que Gandhi era hindu, nós sabemos, o líder da Índia lá, que libertou a Índia da colonização inglesa, foi perguntado para ele, de uma forma até inclusive bastante grosseira, porque sendo ele um hindu, se perguntou para ele, Gandhi, o que deve ser feito para que os indianos se tornem cristãos? Né? Então, aquele tapa, né? Porque você já está dizendo para a pessoa que a religião dela não serve. O que é preciso fazer para que os indianos se tornem cristãos? E Gandhi não teve constrangimentos. Respondeu com muita doçura. Duas coisas, ele disse. A primeira é que os ensinamentos do Cristo não sejam deturpados. A segunda é que os cristãos se comportem como Jesus. Chega até a arrepiar, né? Quem perguntou já parou por aí, desistiu de perguntar o resto, não pergunta mais nada. Jesus é guia e modelo. Guia é aquele que já foi, já fez, conhece o caminho e pode te dizer como chegar lá. Lá onde? Na perfeição espiritual. Lá na condição de espírito puro, daquele que não tem mais necessidade das encarnações no mundo material. Assim, lá onde Jesus já chegou, em conexão plena e perfeita com Deus. Ele sabe como, ele já fez o caminho e ele veio aqui e disse como era esse caminho. E ele falou: esse caminho é o caminho do amor.
é o caminho da ternura, é o da paciência, é o da bondade, é o do perdão, é o do entendimento e da harmonia entre todas as pessoas, é do fazer o bem sempre, ainda que o mal te beneficie, é escolher o bem, porque o que é bom para todos é o bem verdadeiro para a gente. Então o livro dos Espíritos, que é dividido em partes, e até eu trouxe aqui, tudo, os capítulos, as partes, mas pensando bem, tudo que está aqui e que é maravilhoso e que vale a pena a gente ler e reler e estudar, muitas vezes, porque não é um livro que a gente lê e guarda, é um livro que a gente estuda e que a gente lê 1000 vezes na vida. Por quê? Porque a cada vez que eu ler, eu vou ter a condição de entender de uma forma nova. Ele vai ser uma novidade para mim, porque então eu terei mudado um ponto, avançado 1 milímetro, e já vou conseguir captar uma outra luz que vem dali. Tudo que está no livro dos Espíritos é lindo e maravilhoso, mas se talvez a gente tivesse que explicar o livro dos Espíritos inteiro em uma frase para alguém que não o conhece, nós poderíamos dizer: Deus ama as suas criaturas, ninguém morre, viveremos sempre experiências que nos conduzirão ao progresso e à felicidade plena. É isso, é essa consolação que o livro dos Espíritos nos traz. Porque o que é o Espiritismo? Ele é a promessa do Cristo, o Consolador, que virá, disse Jesus, e vai tirar o véu de sobre as minhas palavras. E aí consola os corações, porque quem eu sou, como eu vivo hoje, a família que eu tenho, o papel que eu tenho que desempenhar na sociedade, as dores, as desilusões, as mágoas, tudo isso é um encadeamento perfeito de amor para alguém que é uma criança, que precisa aprender. E Deus é esse Pai educador que não pode afastar do educando a lição. Porque que educador sério afasta do educando a lição? Mas está ao lado e sempre. E que nos amou e nos ama tão profundamente, que na medida em que nós vamos permitindo, Ele vai desvendando os mistérios da lei natural, que é a ciência, que é o mundo das oficinas, dos escritórios, dos laboratórios, dos templos, é tudo a mesma lei, tudo a mesma coisa. Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, dentro de mim. E esse livro dos Espíritos que a gente fala, ele não poderia haver nada melhor do que ele para despertar em nós o que o Evangelho de hoje vem falar, que é a respeito da fé. Porque o que é a fé? A fé é acreditar em bem mais do que isso. Na verdade, a palavra fé, a raiz da palavra fé, tanto no grego quanto no hebraico, remete a confiar. Ter fé não é acreditar, ter fé é confiar. Mas como a gente confia em alguém? A gente só confia em alguém quando a gente se relaciona com essa pessoa, intimamente, não é? Você só adquire confiança em relação a alguém quando o seu relacionamento que se estabelece entre você e esse alguém é um relacionamento que se estreita, que se aprofunda. Então a fé é relacionar-se com Deus. Relacionar-se com Deus. Tem muita gente que diz assim: a fé é um dom e eu não tenho esse dom. A fé, ela é um exercício, ela é um trabalho. Eu tenho que me relacionar com Deus. Como é que eu faço isso? Faço isso na intimidade do meu ser, através da prece, é o melhor caminho.
Então, se você não tem fé, ou se a sua fé está balançando nos dias de hoje, por causa das dificuldades inerentes a esse momento tão especial que a gente está vivendo agora, né? Não estou falando só da pandemia, estou falando da vida, como ela é e como ela tem estado. Se você sente sua fé balançar porque você está doente, ou porque alguém da sua família está doente, alguém que você ama está doente, ou se você sente a sua fé balançar porque você perdeu seu emprego, ou porque a situação financeira está crítica, ou porque você se sente muito triste, ao ponto de se sentir deprimido, ao ponto até mesmo de achar que a vida não vale a pena, e pensar até mesmo em suicídio, pensar até mesmo em fugir da vida. Se te falta fé, porque você olha para o mundo, olha para o ser humano, para as coisas bizarras que o ser humano é capaz de fazer e tem feito, e você está sem esperança de que as pessoas melhorem, de que a política melhore, de que os países melhorem, de que o ser humano melhore, e você acha que tudo isso é um grande caos, um caminho é você voltar para dentro de você mesmo e ir para um lugar que Jesus ensinou a gente ir. Aonde? O aposento íntimo. É um quarto? Não, não é. O aposento íntimo é lá dentro, lá onde ninguém vê, lá onde ninguém escuta, ninguém sabe, mesmo você muitas vezes não entra. Muitas vezes esse aposento está fechado, há um tempão. É ir lá, conversar lá com Deus, porque Ele é o único que está lá dentro do seu aposento íntimo e pode te compreender. Conversar com pompa, circunstância e cerimônia, ó Senhor magnífico, majestade, Pai, Criador, é seu Pai, é meu Pai, te criou, te conhece, sabe tudo de você. Então não precisa cerimônia para falar com Ele. E falar com Ele. Falar, olha, é o seguinte, está acontecendo isso, você não está vendo não? Não está me vendo aqui não? Não está sabendo da minha dor, do meu sofrimento, da minha agonia? Não está vendo não? E fala com o teu Criador. Fala com Ele. E pede. Mas pede pontualmente. Não pede genérico não. Senhor, eu quero paz, felicidade, harmonia, alegria. Não, pede, eu estou desempregado, eu preciso de emprego, meu Deus. Eu preciso de trabalho. Eu estou passando uma situação crítica aqui. Eu não estou tolerando a minha vida em família. Essa pessoa está me atormentando. Eu não suporto. Eu não aguento. Eu desisto. Eu quero desistir da vida. Fala. Fala com Ele. Fala. E espera. Emmanuel tem uma página linda. E essa página até eu anotei. Vocês desculpem, é muita informação. E às vezes a oração e atenção se chama essa página de Emmanuel. E ele diz assim: oraste, pediste, acerena teu coração e aguarda os acontecimentos, pois Deus se manifesta através das pessoas e das circunstâncias. E Deus conta com milhões de mensageiros e infinitos recursos para lhe fazer cumprir os desígnios. Então, falou com Deus, pediu para Ele, entrou lá no aposento íntimo, sentou na frente de Deus e falou: agora nós vamos ter uma DR, Deus. É nós, eu com o Senhor. Senta aí. E fala. Falou? Orou? Pediu? Agora presta atenção. Presta atenção, porque Deus não grita. Deus não fala alto, Deus é discreto, elegante. Fala baixinho. Diferente de mim que berro? Não, Deus não. Deus fala baixinho, elegante. Ele vai falar
mas não com palavras, porque Deus não usa palavras. Ele vai falar de um jeito tão discreto que muitas vezes, se você não ficar atento, você não percebe que é Ele. Ele vai falar através das pessoas, das circunstâncias e no seu sentimento. Às vezes é um amigo que te diz uma palavra. Às vezes é um vizinho que dá uma notícia, fala alguma coisa. Às vezes é um livro que você abre, uma notícia de jornal. Às vezes é uma frase no para-choque do caminhão: Jesus te ama. Às vezes é muito sutil, mas a resposta vem. Às vezes essa resposta é não, é verdade. Às vezes você pede uma coisa e você fica prestando atenção e você vê que a vida vem e não. Mas esse não, se você souber aguardar, os acontecimentos vão te mostrar que esse não foi muito melhor que o sim teria sido uma tragédia. Fala com Deus, confia, relaciona com Ele, espera por Ele, porque ter fé não é ter um salvo-conduto da dor. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Quem tem fé está livre da dor. Não, por quê? Porque a dor muitas vezes é necessária ao amadurecimento do nosso espírito. É a história que nós falamos, né? O educador consciente e sério não vai tirar a lição do educando, porque a lição é essencial ao crescimento do educando. Mas, ao lado dessa dor, vai sempre haver o consolo. Aí é Meimei quem diz, né? E aí até eu vou também apelar aqui para minha cola, porque... Quer ver? Ela fala, meu Deus do céu, a minha organização é maravilhosa, né? Repara, gente. Repara na organização. Olha que lindo isso que Meimei, o espírito Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala. Se você tiver fé, vai experimentar solidão, mas nunca desamparo. Vai experimentar a dor, mas nunca falta de consolação. Vai sentir espinhos, mas não será privado do perfume da rosa. Olha que coisa mais linda. Por que isso? Qual é a pior coisa do mundo, meus irmãos? A pior coisa do mundo é a falta de fé. E ainda nesse mesmo texto, Meimei diz isso. A pior coisa é perder a fé e seguir vivendo. É a pior coisa, porque sem fé você se desespera, você se sente desamparado. E sentir-se desesperado e desamparado é o caminho para desistir da vida. Como tantos de nós, tantas vezes, têm se sentido. Tão infeliz e tão triste, que deseja até desistir da vida. Mas não desista, não. Confia, conversa com Deus. Faz a tua fé, esse diálogo, esse entendimento. Porque o perfume da rosa vai sempre estar ao lado do espinho. E dia virá em que a gente vai usufruir uma felicidade bem maior. A alegria da vida está no amor que Jesus nos ensinou a plantar no mundo. Sejamos nós esses modelos de fé, mas não esse modelo de fé mundano, esse modelo de fé de quem vive com gratidão e alegria, porque a gratidão, o sentimento da gratidão vale mais do que $1 milhão, mais do que muitos milhões de dólares, porque tem gente que tem muitos milhões de dólares na conta bancária e está chorando, e está desejando se matar. Tem gente que vai no restaurante para comer um prato que custa R$600, mas não consegue comer porque está chorando. E tem outros que estão sorrindo, mas estão sorrindo porque estão descendo moralmente. Não tem noção do que vão encontrar lá embaixo. Então voltemos para dentro, confiemos no Pai. A nossa herança é a plena felicidade. Muito obrigada, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos.
depressa, e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lô. Eu levo a vida cantando